Pessoal, então estamos aqui para fazer a nossa segunda gravação online do Podcast SA. Então, colocamos aqui no fundo o nosso estúdio para que a gente fique ambientado. O Sérgio Cefaz está aqui do meu lado, meu grande sócio e parceiro nessa empreitada. Nós vamos falar com a Uliana Ferreira. É isso aí, Uliana Ferreira. É o Juliana sem J, não é isso, Juliana? É isso mesmo, porque meu pai era fã. É isso aí. Ótimo. Então, antes da gente começar, vou falar rapidamente dos nossos apoiadores, porque a gente não vai sozinho a lugar nenhum e temos apoiadores, né? Temos a Ótica Diniz, inclusive é a concorrente da Liana. A Ótica Diniz é a nossa parceira aqui da cidade de Juiz de Fora. Temos o Mabruk, Casa Árabe, que, Liana, uma oportunidade, se tiver em Juiz de Fora, você tem que participar do podcast com a gente ao vivo. Porque a gente toma. Eu ainda não fui, me leva. Não, já está combinado. Inclusive, vai ser tendo uma oportunidade aqui, junto com essas mulheres empreendedoras, que nós temos muito contato aqui através do nosso grupo do BNI aqui, né? Show de bola. E aí, a gente faz um podcast tomando um vinho da Verovino e comendo uma comida árabe do Mabruk. Normalmente, esse é o nosso dia a dia no nosso podcast. E também a Vol Telecom, que é internet nova, chegou em Juiz de Fora, um trabalho excepcional, e a Trilite, que fez esse letreiro aqui, que está lá no nosso estúdio. Espetacular. Bacana demais. Então, Sérgio, faça aí as suas apresentações e passe a bola para a nossa convidada de honra. Não, basicamente, acho que você já falou o que tinha que ser falado. Acho que a gente tem que iniciar o bate-papo, que o pessoal deve estar, inclusive, vai ficar ansioso se a gente ficar apresentando muito. E a Uliana, eu tenho absoluta certeza, 1 hora vai ser pouquíssimo tempo de papo. Talvez a gente precise de algumas outras lives. É porque eu falo muito. O próximo vai ser presencial. Minha querida, a palavra é sua. Você está falando de onde? Hoje eu estou em Maceió. Eu acabei de chegar de São Paulo. Eu estava lá fazendo a abertura de uma palestra. Eu fiz uma palestra para fazer a abertura de uma convenção de franqueados de uma empresa chamada Elite Professional. Na verdade, é Elite. E a gente fez para a divisão Professional, que é os franqueados. É uma empresa tipo Unilever e tal, Johnson, tem muitos produtos do nosso dia a dia, né? Lencinha de papel, papel toalha, papel higiênico, fralda, são muitas marcas dentro do guarda-chuva deles, e eles têm uma divisão que é uma divisão professional, que são aqueles dispensers de grandes volumes de papel, de sabonete e tal, para lugares de grande fluxo. Enfim, e aí eu estava lá com eles fazendo a abertura da convenção deles, é uma empresa gigantesca, e a Divisão Brasil me escolheu para fazer a abertura da convenção deles. Bacana demais, velho. Nossa, mãe. Eu fiquei muito orgulhosa, porque eu faço parte do casting da Polo Palestrantes, e é uma constelação, né, o casting da Polo, são muitas estrelas, e eu fico muito feliz toda vez que uma empresa me escolhe assim para sair de Maceió, para ir para algum lugar para a gente contar a nossa história. Para mim é uma honra, assim, eu fico super envaidecida assim mesmo, sem falsa modéstia. E hoje, eu sou de Salvador, eu nasci em Salvador, mas eu escolhi Maceió para viver porque eu vim para aqui muito novinha, meu pai é baiano e minha mãe é alagoana, né? Então, eu vim com 7 anos, eu vim morar aqui em Maceió a primeira vez, só que eu fiquei assim, meio laicada, então eu sou a lá baiana, metade de Alagoas, metade da Bahia. E a minha história é uma história muito parecida com a história de muitas mulheres nordestinas, né? Eu fui mãe, engravidei na minha primeira vez do meu primeiro namorado, com 15 anos. Eu tive um filho com 16. Fui mãe solo. Então, assim, tive todos os desafios que um adolescente, uma menina de classe média tem, sendo, né, na luta com uma mãe solo para me dar uma melhor educação e tal. E aí eu engravidei muito cedo, e a jornada foi... Eu já estava no mercado de trabalho, né, que eu comecei com 9, eu vendia pulseirinha na escola, com 10 eu já estava dançando em equipe de animação de festa, com 12 eu já estava abrindo e fechando porta de uma loja no varejo, então eu digo que eu comecei no varejo com 12 anos,
Por quê? Porque eu gosto de uma coisa que eu não sei se vocês gostam, mas desde cedo sempre soube que eu gostava de dinheiro. Eu tenho bom gosto, Pensa uma né? garota, Acho que muita me gente vai. ofereciam chocolate, me ofereciam coisas, mas eu gostava era de dinheiro. Isso Muito é bom. bom, tem bom gosto, tem bom gosto. Mas isso é que move, né? A gente move, o que move é a fome, é a vontade. E depois a gente descobre que o dinheiro é parte do que a gente está fazendo, não é mais a finalidade, né? No começo é normal, e é Não, isso mas mesmo. eu sempre gostei do dinheiro pelo que o dinheiro podia me proporcionar, né? Óbvio, Então em termos de conforto, né? Sem eu dúvida. curti o dinheiro. Não, e assim, a minha mãe sempre lutou muito. A minha mãe era secretária executiva durante o dia e costurava à noite para poder me colocar numa boa escola, tanto a mim quanto o meu irmão. Eu sempre estudei em escolas particulares, graças ao esforço de jornada tripla da minha mãe, né, que batalhou sozinha para criar 2 filhos. E eu não achava justo com a minha mãe pedir dinheiro para ela, porque ela já estava tão duro para manter ali a gente tendo o básico do conforto ali, de estudar numa boa escola e tal. Eu vi as minhas amigas com a sandália da Xuxa da moda, com as coisas da moda, eu queria também, mas eu não achava justo que a minha mãe tivesse que arcar com aqueles luxos, né? E aí eu comecei a arrumar a minha forma de fazer meu trampo e ganhar dinheiro. E aí, assim, e com 12 também, eu sempre tive uma veia muito artística, eu sempre achei que eu ia ser cantora de trio elétrico, de axé, Que e máximo isso. eu Que sempre máximo. quis, eu tinha certeza que eu ia ser cantora de axé, mas eu não queria ser qualquer cantora, eu queria ser a Ivete Sangalo, eu tinha certeza que mas a vaga dela já estava ocupada, então não dava para ser Ivete Sangalo. Eu não ia conseguir ser Ivete Sangalo, porque, né, por motivos óbvios. E aí eu falei para minha mãe, eu disse, mãe, eu quero cantar, eu não quero mais ficar dublando, né, dançando com palhaço, eu quero cantar. Aí a minha mãe, a minha mãe é muito figura, minha mãe parece a Dona Hermínia, sabe, do Paulo Gustavo. Muito bom. A minha mãe é muito Dona Hermínia. Aí a minha mãe Que chegou bacana. assim, ela era secretária do secretário da Fazenda na época. Aí o chefe dos seguranças, ele era regente do coral da Polícia Militar. Aí ela chegou no meio de uma sala lotada, assim, cheia de gente. Foi a minha primeira palestra, meu primeiro show, na verdade, né? Uma sala cheia de gente, ela fez assim: Ô Anísio, ela disse que quer ser cantora. Aí olhava eu pro cara assim, e o cara olhava para mim, e ela disse: Ué, tá com vergonha? Não quer ser cantora? Então, É Dona Hermínia pura. Me fez aí eu, trazer aqui. aí não, minha gente, não, minha mãe é demais, assim. Aí eu Que comecei a máximo. abrir a boca. Eu cantei qualquer coisa, sei lá, uma Daniela Mercury, uma Sandy. Eu meti qualquer coisa lá, cantei E qualquer coisa. sempre foi desinibida? Não, estava constrangida, eu e constrangido o cara, mas era a única chance que eu tinha, senão ela não ia deixar eu ser cantora. Aí eu fui, né, velho, com medo mesmo, né, aquela Tá história. certo. Aí com vergonha mesmo. Assim, a minha vida é muito engraçada, porque eu vivi várias vidas numa vida só. Tem a vida de cantora, que eu cantei com muita gente, fiz back para muita gente em Salvador, fui cantora de muitas bandas de estilos diferentes. Eu cantei em baile, eu cantei em banda de country, eu cantei em banda de lambada, eu cantei em banda de axé, em banda de pagode. Que O meu máximo, negócio cara. o meu negócio era cantar. A gente começava o baile assim, né? Cantando Rei Canos, tipo. Pararará, parararararará, e terminava em Daniela Mercury. Tipo, não, não me abandone. Menina, Eu que tava voz maravilhosa que você tem, Você hein? viu, cara? O pessoal Estou soltou aí impressionadíssimo. até um vibrato, rapaz. Impressionadíssimo. Não, dá vontade de ouvir mais, ué. Eu te pedi para cantar a música toda, mas não vamos ter tempo. Como é que fica? Aí minha vida é uma loucura, assim, eu tenho TDAH, eu sou maluca, assim, eu tenho muita energia, é uma loucura a minha vida. Aí o que acontece? Quando com 12 anos, eu cantava em banda e durante a semana eu trabalhava no varejo, porque, como eu falei, né, eu gostava de dinheiro. Aí, aí eu tive um filho, e aí eu comecei a ponderar, de, poxa, a carreira musical somente não é certeza. E agora eu tenho uma boca para dar de comer.
E aí eu comecei a entender que eu precisava estudar mais sobre o varejo e estudar mais sobre aquilo que eu estava fazendo, me dedicar um pouco mais àquilo. Busquei outras oportunidades que não só no varejo, né, frente de loja, mas eu trabalhei também com empresas que eu trabalhava com venda corporativa, trabalhei na Nagem, empresas, né, grandes que vendiam de papelaria, tecnologia, eu vendi um monte de coisa. Sempre na área da venda, porque eu era muito desenrolada, né? Sempre fui vendedora, e aí eu fui galgando, né? Eu comecei lá como recepcionista, aí depois virei estoquista, aí depois vendedora, aí virei supervisora, né? Subgerente, gerente de loja, até me tornar gerente de rede, que era uma rede de quiosques de livros infantis em Salvador, que estava embrionária ali para um processo de franqueamento, e eu fui contratada para ser a gerente dessa rede. E aí eu vi o negócio meio que decair, e eu não podia fazer muita coisa, porque eu dava muitas ideias, eu entregava muita energia, mas eu não era a dona do negócio, né? A gente tem limitações. Aí chegou um ponto que eu disse, cara, vou ter que pedir demissão aqui, ou então eu vou afundar aqui nessa onda. Você E se sentiu aí limitada ali em determinado ponto. Você queria ir além e não podia? É isso? eu dava muitas ideias, as minhas ideias não eram levadas em consideração. Eu botava muita energia naquele negócio como se de fato ele fosse meu. Eu trabalhei muito tempo, muito focada em fazer aquilo dar certo, mas tinham coisas que não dependiam de mim. E como os donos dessa empresa, eles tinham outras empresas gigantes que davam muito mais resultado, muito mais faturamento, o que acontece? A energia é desviada e a gente fica, quem fatura menos, tem menos energia, tem menos atenção. E aí eu fiquei realmente. E assim, é um negócio que eu amo de verdade, assim, papelaria, livraria, é uma parada de varejo que realmente toca meu coração, eu gosto muito. Só que eu realmente me sentia muito limitada. Quando a gente é gerente, quando a gente é gestor de um negócio que não é nosso, a gente tem essa gana, a gente tem essa vontade de fazer, mas tem uma coisa que faz muita diferença quando você passa a ser o dono do negócio. Chama-se boletos. Quando os Ah, boletos começam a pesar que é ali que você pegou o diploma de dona do negócio. É nesse momento, não é isso? rapaz, um ponto de inflexão, porque os meus chefes chegaram para mim e fizeram uma proposta, eles me deram duas alternativas. Ou você pega os seus direitos trabalhistas e vulgo está desempregada, disponível ao mercado, ou a gente tem uma proposta bacana para você. Você assume uma folha de pagamento com 15 funcionários, 3 aluguéis de shopping, um estoque encalhado e um monte de boleto com fornecedor direto no seu nome para você restabelecer os estoques e fazer isso aqui funcionar de novo. Na Nossa. hora, a minha vontade era mandar eles para aquele lugar. Porque eu era CLT, todo mês caía lá meus 4 pau na minha conta e eu dava meu sangue, eu sempre fui muito dedicada, né? A gente fazia o que podia, o que não podia para bater meta, mas ainda assim era aquela tranquilidade, aquele certo conforto de você saber que no final do mês você vai contar com seu salário. E aí o cara vem com uma parada dessa, tipo, uma proposta dessa, tipo, a minha vontade na hora eu vou dizer assim, mano, na verdade eu cheguei a dizer, me dá meu dinheiro, que eu vou embora daqui correndo, porque eu sei que eu facilmente me recolocava no mercado. O varejo ele é muito volátil e a mão de obra de gestor de comercial é uma mão de obra É muito ouro. valorizada. E aí ele falou assim, peraí, calma, antes de você ir embora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se, quando começa com e se, meu irmão, acabou tudo. Se você tivesse colocado em prática todas as estratégias que você apresentou e a gente não lhe deu
a autonomia. E se você tivesse feito tudo aquilo que você propôs e a gente não te deu a possibilidade? E se você tivesse feito reposição com as marcas, os fornecedores novos que você trouxe? E se? Resolveram abrir. Não, eles me botaram uma puta caraminhola na cabeça, né? Porque, tipo, tá, e se eu tiver, e se esse negócio fosse meu? E se você fosse a dona do negócio? Que agora você tem a oportunidade de ser, e será que você realmente estava certa? Você não quer pagar para ver se ia realmente dar certo, né? Tudo aquilo que você propôs? E ali foi um grande ponto de inflexão da minha vida, assim, sabe? Eu sabia que era uma barca teoricamente furada, mas que eu sabia como remendar o barco e eu só não sabia se ainda dava tempo. E esse era o risco, eu tinha que pagar para ver. E foi ali que eu me tornei a dona do negócio. E Pagou para top. ver. Isso foi em que ano, Juliana? Que ano foi isso? 10 anos atrás. Tem 10 anos. E aí Aí você o que pagou para acontece? ver, assumiu o negócio e foi. Assumi. Eu não contei para minha mãe, tipo, para as pessoas que sofriam do coração perto de mim, eu não falei. Eu falei que eu ainda era gerente, mas que agora eu tinha mais autonomia e tal. Então eu não Para não falei matar o pessoal de infarto. né? Tipo assim, o que a gente mais escuta? Empreendedores, tá louca, né? Tá louca, sabendo que você tem... Eles mesmo estão vendendo a bola murcha dele, você tá comprando a bola furada e tal. Então, assim, era o que eu ia ouvir. Mas tinha os ICs que estavam aqui gritando no meu ouvido, o ímpeto empreendedor. E foi um ponto de virada realmente, assim. Os quiosques, eles super deram certo, assim. Eu consegui trazer o time para perto, a gente aplicou algumas estratégias imediatistas, do tipo, eu tinha nada de grana para botar no caixa de produto. Aí o que, que eu fiz? Eu teve um dia que eu sentei assim na frente da McDonald's, era do shopping, de um dos shoppings, tinha um parapeito e eu conseguia ver o meu quiosque embaixo. Eu ficava lá de cima tomando café, trabalhando e olhando. O E era movimento, né? bem de frente, era bem de frente uma McDonald's. Aí eu estava aqui trabalhando, certa feita, e eu levantei a cabeça e disse que a McDonald's vende tanto para criança. Aí, na hora, assim, é uma coisa que eu falo para todo empreendedor. O problema não tá no que você sente, no problema que você está vivendo. A solução, ela vem quando você faz a pergunta certa. Até Einstein arrepiei. dizia, Einstein dizia, se eu tiver um problema, eu vou passar 55 minutos investindo em achar a pergunta certa. Porque quando eu tenho a pergunta certa, em 5 minutos eu mato o problema. Eu resolvo a charada. E aí, naquele momento, eu fiz a pergunta certa, porque eu olhei para um lugar onde estava meu público, meu competidor, né, do dinheiro, e, e que não era necessariamente o competidor, porque quando a gente vai com a criança no shopping, a gente faz o lanche e compra um brinquedo, né, ou brinca no fliperama, faz alguma coisa assim. Então, eu olhei para aquilo e disse, cara, por que esses caras vendem tanto para criança? E eu só tinha um estoque encalhado, horroroso, que não vendia. E aí veio a resposta. Brinde, brinquedo, né? Que vinha um brindezinho ali no tal do McLanche. Daí eu fui lá em Salvador, numa cidade vizinha chamada Feira de Santana, tem um lugar chamado Feiraguai, que é onde vende as muambas, né? Onde Paraguai? vende Feiraguai, de Paraguai, de Paraguai. Sacou? E aí, lá no Feraguai, eu comprei um monte de. Eu tinha livro, tipo assim, eu tinha livrinho fininho do Mickey, das princesas, de não sei o quê. Aí eu comprei aquele celularzinho que aperta as teclas e faz alô, nananana. Eu comprei quebra-cabeça, eu comprei coisinha baratinha, aquelas que a gente bota em lembrancinha de festa de aniversário. E aí, tipo assim, eu gastava em cada coisinha dessa, eu gastava, tipo, 2, 3 reais num negocinho desse. E aí, um livro encalhado, que o preço do livro era, tipo, 10 reais, e ele não vendia, eu colocava o brinde,
pegava um saco bem bonito, fazia um laçarote, assim, bem chamativo, e aí eu colocava esse mesmo livro que eu vendia por 10, com mais R$ 3 de brinde, eu vendia por 30. E aí vendia, o pessoal comprava, né? No mesmo fim de semana, tipo, eu pensei isso na quinta, amanheci no Feiraguai na sexta-feira, no sábado e no domingo a gente esgotou todo o estoque que a gente tinha dentro do shopping. Que A gente maravilha. zerou tudo. E eu levantei o caixa, porque eu não tinha grana e não estava girando, e eu só tinha coisa encalhada, a gente estava sem vender. Aí eu ganhei um fôlegozinho para poder fazer uns pedidos nas editoras e tal, porque eu tinha que pagar à vista os primeiros pedidos e tal. E ali eu comecei a andar. Eu fui estudar sobre. Eu já era líder daquelas pessoas, mas como fazer eles entenderem que agora eu era dono do negócio e fazer eles se aguerrirem da minha causa ali agora, né? E aí eu estudei muito sobre coaching, sobre liderança, gestão, estratégias, ferramentas, metodologias. E aí eu fui para cima, assim, e aí a gente começou a ter um resultado tão bacana que os meus vendedores conversavam com os vendedores das lojas vizinhas, do nosso corredor, do nosso mall, e as donas das lojas vinham me perguntar: Liana, o que você está fazendo? Que o seu vendedor conversou com a minha vendedora lá, ela veio me dar uma sugestão. Como é que você está fazendo isso? Vamos tomar um café? Aí lembra do café que eu ficava olhando? Virou meu escritório de mentoria, que eu nem sabia que tinha esse nome. Mas, assim, toda tarde sentava uma comigo e a gente pensava, olhava para o problema dela, olhava para a loja dela, olhava para o produto que ela tinha encalhado e a gente pensava numa estratégia, num método de giro e tal. E aí elas iam, aplicavam e voltavam e comentavam com as outras. E isso começou a virar um negócio, começou a me demandar muito tempo. Eu já estava, além dos quiosques, a gente também fazia feiras nas praças centrais de livros, em vários lugares daqui do Nordeste. Fiz Maceió, Salvador, Recife, fiz em vários lugares. E, e bienais de livro também, que a gente viajava. Então, assim, o negócio deu muito certo, muito certo. Ô, Eliana, E eu deixa eu tinha te essa fazer uma galera me pergunta. perguntando. Pois não. Desculpa te cortar, que às vezes tem um delay, Não, mas só para não fugir muito aí desse ponto onde você estava. São pelo duas amor de questões Deus, que eu, vocês me interrompam. que eu anotei aqui, que é espetacular. Primeiramente, é o seguinte: você estava num risco. Então, isso aqui já aconteceu com o meu negócio, certamente com o do Sérgio, vai acontecer com muita gente que está nos ouvindo. Você estava num risco, com o estoque parado, sem dinheiro, e falando assim: o que que eu vou fazer? Aí te dá uma luz numa quinta-feira, na sexta-feira você amanhece no lugar para investir mais dinheiro numa coisa que você ainda não sabe se vai dar certo. Então, cara, isso é muito maneiro. Porque você precisa de uma ação. Você está estagnado, você tem que continuar plantando. Isso é fé, isso é muita coisa, né? Então, assim, o que que eu quero te falar é o seguinte: o que que foi que você falou assim, eu vou investir? Qual foi a coragem que te deu a colocar mais dinheiro onde você já não tinha? Fala desse ponto necessariamente, que eu achei que essa ação ela foi extremamente importante para você acreditar no Foi o seu, que, foi o no que seu virou a insight. chave, né? Foi o que virou a chave, né, Leandro? A minha avó, que Deus a tenha, a minha avó Roma, mãe do meu pai, a minha avó olhava para mim e fazia assim: minha filha, ela era a maior incentivadora da Oliana empreendedora, assim, ela botou dinheiro no meu negócio várias vezes, assim. Ela falou assim: minha filha, bota o pé que Deus bota o chão. Eu me arrepio quando eu falo isso, porque assim, Eu adorei essa frase, vou até anotar. Amei essa frase. a minha avó, cara, era uma Como é que é mulher o de nome da muita sua avó? Roma, Romilce, a gente chamava ela de Roma. E ela Bota dizia que o o nome dela pé, era amor ao contrário, Roma. bota o pé que Deus bota o chão. O chão, né? Isso é a fé. Ela falava isso para mim direto quando eu estava assim desanimada, sabe? Que bate o desânimo, bate Roma a de quê? desespero. Ferreira? Não, é Soares, é a mãe do meu pai.
O meu Ferreira do Inclusive, Marinho. eu quero postar essa frase e vou pôr a autora. Maravilhosa a frase. Ai, que lindo! Eu Maravilhosa. não sei se é dela não, tá? Mas era ela Não, que mas me para mim é falava. dela. Para mim é dela. Você também, você que ouviu isso a vida inteira, então é dela. Dona Roma É, Soares, não é isso? Romil Soares. Aí ela falava, minha filha, vai, bota o pé que Deus vai botar o chão. E assim, a minha vida empreendedora, os grandes saltos que eu dei, eu ouvia eu ouvia essa frase, assim, quando eu estava muito desanimada, que eu estava muito borocochô, ela era a minha mentora, né? Minha coach. Aí eu ia, volta assim, tá assada. Ela, calma, minha filha, calma que você vai achar a solução. Pense com calma, esfria a cabeça, bota o pé que Deus vai botar o chão. Ela E sempre olha, me pedia. e olha que legal, porque tem, às vezes, na mesma família, quando a gente, família, eu tô falando família que são as pessoas que estão perto, às vezes até os amigos próximos, que quando você fala essa mesma situação, tem pessoas que vão falar assim, você não acha que é melhor, então, voltar para o seu emprego, né, que é mais certo? Veja como é Essa era que... minha mãe. Essa era Pois minha é, mãe. Minha filha, por favor, faça um concurso público. Eu fiz, passei e dei um bico no concurso. Minha filha, por favor, arruma um emprego. é complicado, né, porque eu tenho dado uma chamada para ela. Mas é para Pronto. você ver que às vezes a gente tem. Você estava no mesmo ponto, a decisão estava ali, só que dependendo com quem você conversa, a pessoa E, te e dependendo derruba. também, e depende muito também. Deixa eu. Se eu botar no. Não, mas aí vai interromper o sinal, No será? modo No avião modo, pode ser que interrompa, né? Não sei. Você quer mas enfim. testar? Aí vocês dão o corte aí. Peraí, deixa eu responder. É uma das empresas, peraí. Você vai responder, nós não vamos dar corte, não. Vai aparecer isso tudo. A gente não dá É porque corte nunca, a gente Juliano. dá corte nunca. O objetivo é aparecer tudo mesmo, é interromper o troço, trabalhar um pouquinho que É uma, precisa. É isso aí, é uma, está tudo é uma, certo. Enquanto isso, eu vou até colocar o meu outro insight aqui, porque quem está assistindo esse episódio certamente já assistiu o episódio do Neilson. A gente fez a gravação também recentemente. O Neilson, ele é CEO de dos negócios dele, foi a primeira empresa da região Zona da Mata, na verdade ainda é a única Zona da Mata e vertentes aqui de Minas Gerais que está na Bolsa de Valores, né? E o que você falou nossa, de sentar lá em cima e olhar para o seu negócio, ele falou com a gente na mesa. Eu aprendi a diagnosticar o meu negócio com 9 anos, quando eu vendia pão com manteiga e café na rodoviária. Ele falou que ele colocava, arriscava lá o problema dele, lado positivo, lado negativo, e isso ele passou a fazer desse negócio todo. Então, com 19 anos, né? Foi 19 quando ele casou, que ele falou, ele foi vender pão com manteiga lá na rodoviária em Campinas, e hoje tem uma empresa listada na Bolsa de Valores. Então, o que você falou aí, que é Isso é muito sentar lá e legal. olhar É para o seu muito legal. negócio, foi isso, sensacional. diagnosticar o seu negócio, né? Muito Não, bom. eu sempre falo, inclusive eu falo isso nas palestras. Quando você tem um grande problema, né, que você tem um ponto a tratar dentro do seu negócio, antes de olhar para fora, você tem que olhar para dentro. Primeiro, o líder, porque provavelmente, se é um problema de equipe, às vezes é um reflexo de algum comportamento seu que está afetando na equipe. Com Se é algum problema certeza. de decisão, é, é, é porque ou você não tomou a decisão na hora que não agiu na hora que tomou a decisão, né? Porque o que eu vejo acontecer muito com as minhas donas, né? A gente, como empresário, a gente observa, a gente vê o problema, a gente sabe como resolver, mas às vezes a gente posterga a tomar a ação da decisão. Porque quando você vê o problema, você já sabe que decisão você tem que tomar. Só que às vezes você procrastina a ação dessa decisão. E aí, quando você demora de ir para a ação da decisão, fatalmente você se arrepende. Porque você já sabia antes. Eu vejo muito isso. Eu sabia que eu tinha que demitir fulano, mas aí eu fiquei com pena. Mas aí ele tinha muitos anos de casa, mas aí não sei o quê. E aí, geralmente, isso vira uma bola de neve, vira um problema ainda maior quando você não toma ação na hora que toma a decisão. Então, você falou, né? No dia seguinte, você estava lá na porta do negócio de cara, porque eu não deixo a ação esfriar. Na hora que eu tomo a decisão, eu tomo a ação. A gente precisa, essas duas coisas precisam andar muito juntas dentro do negócio. Estou aqui dentro de uma ótica hoje que eu acabei de assumir, de uma empresa que já estava funcionando e
Foi uma decisão que eu tive que tomar se eu ia ou não assumir esse negócio nas condições que ele estava. Então, eu assumi um monte de outras situações junto com esse negócio, mas que, pela análise que eu fiz, a gente tem total condição de contornar. Mas, como outra frase da minha avó, só que é da outra avó, Antônia, quem muda, murcha. Todo o processo de transição traz primeiro uma murchação, né? Você comprime primeiro para depois crescer, para depois florescer. Toda vez que você tira uma muda de um vaso para plantar em um outro lugar, primeiro ela vai murchar, depois ela vai florescer. E é sempre assim, todo processo de transição ele é muito complicado. Mas, assim, a minha coragem, primeiro, eu sou muito cautelosa com decisões. Assim, eu analiso muito, eu estudo muito, faço muita conta, né? Faço muitas auditorias e tal. Eu estudo o nível de profundidade e gravidade que aquela decisão me exige. Mas a partir do momento que eu tomo a decisão, eu vou lá e tomo ação também, sabe? Então, é essa coisa, eu tomei a decisão, tomei. Então, vai lá, bota o pé que Deus bota o chão. Quando eu decidi escrever esse livro, foi assim também. A editora, a gente me convidou para escrever, só que eu queria ser dona do meu projeto. Eu queria ser dona do meu livro. E eu não queria só ganhar direitos autorais, porque depois eu tinha outros projetos audaciosos para esse livro. E aí eu não tinha grana para fazer isso. Parcelei e botei o pé e Deus botou o chão. E foi. Top demais. É isso. É isso que eu ia te perguntar Muito mesmo do livro, você já antecipou, né? Então, Não, o assim, momento de decisão... a escrita é uma coisa. A escrita do livro é uma coisa. Foi bem... Foi bem... Foi bem Detalhista. profundo, assim. Foi bem profundo. A escrita do livro foi um processo mais profundo. Agora, eu tirei todo mundo aqui da sala e agora o telefone resolveu tocar. Estou adorando isso. Mulher trabalhadora, batalhadora, é isso aí, ué. Faz total parte do processo. Eu tirei todo mundo aqui da sala, porque aqui é uma sala que a gente trabalha em conjunto. E aí, eu de fato, foi um processo muito profundo, assim. Eu estava num período de transição, eu tinha um método chamado método foguete, que eu vendi curso pra caramba, porque baseado nas mentorias que eu dava para as mulheres e tal, ali, para as donas de negócio ali ao meu redor e tal, eu comecei a mapear coisas e estratégias, principalmente estratégias, era um treinamento muito focado em meta e estratégia, e eu comecei a organizar isso como um método, e eu fiz muitas imersões no método foguete, né? Mais de 3.000 alunos nesse método, a gente fazia turmas de 150, 200 pessoas, em Alagoas, tá? E no final, no comecinho da pandemia, a gente foi obrigado, né, a ficar em casa. Recuar. Eu ainda trabalhei muito ele online, porque naquele momento as pessoas precisavam do que a gente fazia, porque no método foguete eu comecei a trabalhar uma coisa que chama venda digital. E muita gente vem, não foi só você, Dani, muita gente vem no meu direct e fala, olha, eu acho que está escrito errado na sua bio, corrige lá e tal. Juliana, Não, eu ia fazer isso, tá? Também. Só que eu falei, não é possível. Isso é proposital. Tem alguma coisa aí. É intencional. Eu caí nessa. Conta para nós. e é engraçado, porque assim, é um termo, uma terminologia nova que está chegando, mas a gente já faz isso há um bom tempo. Pelo menos eu já ensinava isso, eu já trabalhava isso, que é a venda que começa no físico e termina começa no digital e termina no físico. É uma mistura, ou o inverso. Se a sua venda começa no físico e termina no digital, enfim. É a junção desses dois mecanismos de venda, o físico e o digital. Porque eu não acredito numa venda... quer dizer, não é que eu não acredite, mas eu preciso
que em algum momento da venda a gente tenha a interação física, porque, tipo, no final, se você vende um produto, vai chegar um produto físico na casa da pessoa, por mais que a venda seja digital. E quando a gente pensa num processo de venda de ponta a ponta, que a gente entenda que a gente precisa encantar e trabalhar todo o processo baseado nessas duas premissas, no físico e no digital, a gente tem mais clareza de estratégias, de aceleração e tudo mais. E o método foguete ele já era isso. Era muito sobre pequenos micronegócios que ainda não vendiam no digital ou que faziam só aquela vendinha no Instagram, mas que ainda não estavam preparados para uma venda digital propriamente dita ou de porta fechada, como a gente foi obrigado na pandemia. Então, eu já vinha preparando a minha galera para um momento como esse, como de pandemia. E aí, no ano passado, eu fui convidada pela Camila Farani para fazer parte do time dela de mentoras, que ela tem uma comunidade. Ela é maravilhosa. E ela tem uma comunidade chamada Ela Vence. E na Ela Vence, ela tem mentoras de vários segmentos, né? Financeiro, visual, marca, branding. Tem várias mentoras que são colunistas lá do Instagram, da comunidade. E ela me perguntou no direct. Eu não consigo ainda fingir costume quando ela fala comigo. Eu ainda acho, né? Assim, meu Deus, é a Camila falando. Você ainda fica emocionada. É estranho, assim, tipo, e ela fala, tipo assim, 1h30 da manhã, aí ela manda um direct. Aí chega lá, mensagem da Camila Morando. O que é isso, né? Você até levanta da cama. Você diz assim, opa, peraí. Aí ela perguntou, a gente tá aqui fechando o time de mentoras, você topa? Eu digo, já tô pronta. Aí ela, mentora de quê? De vendas. Pronto, que ela some. Aí, quando eu vi, ela me apresentou no Ela Vence, tá lá, meu time de mentores, especialista de vendas digital. Ela me batizou assim. Se ela Que disse, top. Com certeza, é lei. Nesse segmento é lei. se ela disse, meu amor, então isso é igual tá quando a rainha transforma a pessoa em Sir, né? Acabou. né? Bateu a Meteu espada. espadão na cabeça. Aí. E aí é engraçado, porque tem até um post lá no Ela Vence explicando esse termo digital que eles me pediram essa semana, porque quando eles me apresentaram como especialista de digital, foi um estrondo de gente dizendo, tá escrito errado. Ô, Liana, você falou que isso está no Ela Vence, é o que? Está no Instagram? Ela É um Vence? Onde está? Instagram da comunidade da Camila. Ela Vence. Ela Vence. É muito legal, uma comunidade direcionada para business da Camila. Ela tem uma pretensão de ter 1 milhão de mulheres aí na comunidade. Ela faz várias ações direcionadas. É bem legal, bem interessante. A Camila tem uma visão muito peculiar de negócio, né? E toda vez que a gente está junto, eu aprendo muito. Assim, ela é incrível. E aí, Poliana, assim, você fala muito sobre essa questão aí Seu papo é muito direcionado para a mulher, embora o livro possa ser lido e acompanhado por homens também, né? Óbvio. Você está falando de negócio, negócio é negócio. A diferença entre isso, o homem e a mulher no negócio são as demandas pessoais, vamos dizer assim, que inclusive, isso. uma das questões que eu falei com o Sérgio, a gente vai fazer uma temporada que a gente vai entrevistar casais que empreendem juntos no negócio. Aí eu pode me Porque chamar também, porque meu marido também, a gente é uma loucura são aqui, a gente sócios quebra também. Ô, cadeira, Liana, a gente você é quebra churro. você é convidada permanente, querida. Pode ter Meu filho, certeza. olhe, não há Ué, muito problema. com Porque certeza. é muito legal isso mesmo, porque a gente sabe, né? Tem coisas da casa, quando se trata de filho, nem se compara, mas tem coisas da casa também que a mulher, ela tem mais gerência, não tem jeito, né? É difícil você falar que não. Então, assim, fala um pouco desse sentido também, porque a gente tem uma audiência muito grande de mulheres. Estamos hoje aqui lançando esse episódio dentro de um evento de mulheres empreendedoras também, né? Então, acho que aí vai ser um papo reto, literal. Ó, o primeiro capítulo do meu livro chama-se As Adversidades do Mundo Empreendedor Feminino. E eu fiz uma pesquisa muito, muito profunda numa
acho que é a mais atualizada, de 2019, uma pesquisa do Sebrae sobre empreendedorismo feminino. Nessa pesquisa, o Sebrae constatou que uma mulher que empreende nas mesmas condições de um homem que empreende, ela trabalha 18% a menos do que um homem nas mesmas condições. No negócio, ela trabalha 18% a menos, porque ela tem outros papéis e outras demandas que o homem não tem. Então, para a gente ter o mesmo faturamento, para a gente ter o mesmo crescimento que um homem tem no negócio dele, nas mesmas condições, a gente tem que dar o sangue, porque a gente tem 20% de menos de tempo a menos do que um homem trabalhando no negócio. Então, eu tenho um competidor direto aqui, meu vizinho aqui. Ele é meu sócio, também tem uma ótica, hipotético. E ele é homem, e eu sou diretora dessa ótica aqui e sou mulher. Ele trabalha 20% a mais no negócio dele, ele coloca 20% a mais de energia no negócio dele por dia. Óbvio que ele vai ter resultado melhor do que o meu. Então, estruturalmente, isso é uma das premissas, uma delas. Existem diversas premissas. E os motivos? Os motivos são os mais diversos, né? Imagino, né, Eliane? Vários aqui no livro, inclusive, assim, sabe, de pequenas coisas que a gente tem que superar. Você falou, não, o livro serve para todo mundo. Cara, eu estava em São Paulo segunda-feira falando para uma plateia de 95% homens empresários. Legal. E que foi genial a escolha, assim, da galera do meu case para falar para homens, né? Para mostrar, olha só, essa mulher que tem machismo estrutural, que trabalha 20% a menos que um homem, que tem todas as dificuldades, está no segundo menor estado do país, e tá. Cara, olha o que essa mulher faz, entende? E você quer homem privilegiado? Mentira, tô brincando. Mas, assim, é sobre isso, entendeu? Porque eu não gosto muito do papo feminista, assim, eu não sou feminista. Eu gosto de falar sobre fatos. E eu não sou contra homens, pelo amor de Deus. Eu sou casada com um homem, eu tenho um filho homem, todos os dois trabalham comigo. Meu marido é meu sócio e meu filho é gerente. Então, assim, nós não somos contra os homens, nós estamos em busca de equidade, né? E eu não estou falando que eu quero dividir a conta, não. Eu quero que você continue pagando a conta, entendeu? Mas o que a gente está buscando a gente passou agora pelo Dia da Mulher e poxa, a gente está cansado da rosinha, sabe? E o salário do cara que faz a mesma função da mulher ser maior porque ele é homem e ela é mulher. Então, assim, isso é o que a gente mais vê dentro do mundo corporativo hoje. E aí é o que a gente precisa olhar, né, com cuidado, são as condições, são as peculiaridades, né, do mundo do empreendedorismo. Volta e meia alguém me pergunta por que tem que tratar diferente o empreendedorismo do empreendedorismo feminino? Porque nós somos tratados de maneira diferente. Até bem pouco tempo, num banco, um negócio constituído 100% por sócias mulheres, tinham taxa de juros maior do que taxa de um negócio masculino. E era algoritmo que decidia, né? Algoritmo, que alguém programou para isso, né? Aí um negócio de uma mulher tinha mais... A taxa de juros era maior do que se fosse um negócio que tivesse um homem no quadro societário. Então, trazendo um pouco até isso, o Sérgio vai concordar comigo, dentro do direito, né, a gente fala muito isso para a legislação, que é tratar os iguais com igualdade e os desiguais na medida da sua desigualdade. Né, que isso, a lei fala desse jeito. Né? Então, acho que... Eu queria só complementar. Esse assunto é muito legal, essa parte da conversa é muito bacana. Isso aí rende mais muito tempo, né? Mas olha só, eu queria perguntar uma coisa para o Liana. Você agora há pouco disse da questão da diferença da energia colocada, que a mulher, por outras razões e por diversos motivos, ela acaba colocando menos energia no negócio, de 18% a 20%. Isso é um fato, né? Uma pesquisa que vocês fizeram, imagino, para chegar nesse número. Sebrae. Pergunto, você acha que essa diferença de menos energia
da mulher com o homem tem a ver com o fato de que no mercado existe essa diferença salarial? Você acha que acaba tendo a ver com isso? Não, é sobre mulheres empreendedoras, né? Essa pesquisa, não necessariamente CLT. Mas tem mais a ver com o tempo que ela tem para empregar no negócio, porque ela tem outros papéis, ela tem outras demandas. Então, ela tem menos tempo para o negócio, porque ela tem que dar vazão às outras demandas. Então, o tempo que o cara pode dedicar um pouco de tempo a mais, por exemplo, na hora do almoço, ela tem que sair para buscar o filho e dar comida a ele. Então, ela tem que sair mais cedo, porque o menino sai às 5 da escola. Então, às vezes, ela não pode ficar até mais tarde, como um homem, de repente, poderia ficar e dar um pouco mais de gás no negócio, pensar em coisas e tal. Então, assim, existem demandas da vida feminina. Eu não estou dizendo que os homens não buscam as crianças na escola, não é sobre isso o assunto. Eu já ia reclamar aqui, tudo bem. Não, calma, não é sobre isso. Não estou falando isso, mas eu estou falando que, hipoteticamente, isso é um exemplo que eu estou dando, de tarefas que geralmente são feitas pela mulher. É de uma forma geral, né? Aí, tipo, ela tem que fazer supermercado, então ela tem que sair para fazer supermercado, passar para comprar o pão, ela tem que cuidar dos pais, que geralmente são idosos, então essa responsabilidade geralmente fica com a filha mulher, e aí a gente tem que dar vazão a essas. São demandas da vida de uma mulher, que quando você é também empresária, você termina tendo que reduzir a sua carga de energia e trabalho para dar vazão aos outros papéis. Cada um na sua realidade de vida. Nós não queremos ser tratadas de maneira igual, nós queremos só respeito. Cada um na sua onda. Falar Dia da Mulher, todo mundo fala, porque você continue feminina e maternal, como se toda mulher fosse feminina e maternal. E aí quem não é quem não é feminina e maternal se sente excluída do grupo. Então, não é sobre isso. A gente não quer ser tratado de maneira igualitária, não. A gente quer ser tratado com respeito dentro do que a gente deseja ser. Ô, Liana, então, você, nessa... Não sei. Acho que o Daniel foi com ela. Eu tenho um que quer ficar com ela. Quero, por favor. Pode deixar em cima do balcão, Daniel, por favor. Mas tem que fechar a loja. Isso aqui é bom, né, Sérgio? Não, é maravilhoso que ela não para de trabalhar. Isso é top, cara. Na hora que isso for ao ar, vai ficar sensacional. Porque a mulher interrompe o podcast, foda-se, vou interromper, não, tem que trabalhar, entendeu? Vocês me esperam aí. Adorei, Liana. Adorei. Ô, Liana, deixa eu te fazer uma pergunta. Muito top, muito top. Diante dessas demandas, né, que falou, você certamente desenvolveu metodologias ou estratégias enquanto mulher para poder tocar o seu negócio. E aí você pode dar umas dicas aqui para quem vai ouvir, né, a respeito. Claro, além do que está no livro. Deixa eu falar um pouquinho. Era isso que eu ia falar. O livro ele é escrito a 4 mãos. Aqui eu escrevi uma parte e a outra parte que escreve é quem vai ler. Então, a gente fala sobre sabotadores. Eu mapeei 9 sabotadores que atrapalham você de tomar decisão, de tomar ação. 9 sabotadores que impedem você de levar o seu negócio para onde você deseja, porque ninguém conhece mais do seu negócio do que você. Né? Às vezes a gente contrata um mentor só para falar aquilo que a gente já sabia e a gente diz assim, eu já sabia que eu tinha que fazer isso, né? Então, assim, é porque quem está dentro da garrafa não consegue ler o rótulo. Então, a gente precisa mapear esses sabotadores. E aí, uma outra coisa que é muito importante, você precisa entender qual é o seu fator de autoralidade, que afasta a concorrência, né, que cria distância da concorrência. O que é seu, que você tem que imprimir, que você tem que emprestar para o negócio, para fazer com que esse negócio vire autêntico. Né? O diferencial, né? É que você suba a barra de entrada dos seus concorrentes, que você se afaste dos concorrentes e que você consiga cobrar mais caro. Porque ou você é diferente ou você é barato. Não tem outra alternativa. Nossa, menina, você está falando cada frase, eu estou anotando todas. Eu também estou aqui. Estou achando maravilhoso. Dá vontade de pegar um dia com a Uliana e falar assim, Uliana, vamos lá. Todas as frases de efeito que você tem aí. Vai ficar 2 horas, é muito bom, cara. Essa última eu até perdi. Qual que foi a última? Ou você é diferente ou você é barato. Nossa, adorei essa. Não, já aí, depois que você
Aí depois que você encontra o seu fator de autoralidade, que você cria as estratégias para imprimir isso no seu negócio, você precisa se desenvolver como empresário. Qual é a jornada de você sair de empreendedor e se tornar empresário? Você precisa, eu mapeei 9 habilidades que você precisa desenvolver, 9 ferramentas que você precisa ter na sua caixinha de ferramenta para você ganhar corpo, como a gente fala aqui no Nordeste. Ganhar condição de virar. Ficar calejado, sabe? Você dizer assim, não, agora pode vir. Vem de mim, né? Poliana, deixa eu te fazer uma pergunta. Esses sabotadores, essas questões que você coloca, o livro é direcionado para o público feminino? Tá tudo aqui. Não, senhor. Não, Tá então, eu tudo... pergunto pelo seguinte, por exemplo, 9 sabotadores. Serve para mim, se eu ler o livro, vai servir para mim. Vou te dar alguns Entendi. exemplos. Não, você Entendi. vai dizer se serve para você ou não. Ladrão de tempo. Esse cara te sabota? O tempo todo. Sabota. Ego inflado. Esse cara te sabota? Certeza. Cavaleiro da perfeição. Esse cara te sabota? Com certeza, com certeza. Eu batizei eles, entendeu? Eu mapeei os 9 que eu mais vi acontecer dentro das mentorias que eu presto há mais de 8 anos. Eu botei nome neles, eu batizei eles e a gente... Cavaleiro do que mesmo? Da perfeição. E no livro você abre e aprofunda em cada um. Tem um teste para você... Tem várias frases que esses sabotadores repetem na sua mente e você faz o teste para ver qual é o que mais te aflige. Nossa, né? Sensacional. Acho sensacional esse tipo de livro, né? Que a pessoa interage, é para ela. O livro tá vendo, ó, cheio de testes, cheio de espaço para escrita. O livro é uma grande apostila, né? Aí, quando você identifica quais são as habilidades que você precisa desenvolver, que você entende o que é que você precisa de fato desenvolver, aí tem lá comunicação, networking, processos, enfim, são 9 habilidades, um tudo e 9 ferramentas que você precisa desenvolver. Você não precisa ser bom em tudo, você precisa ser bom em tudo. Você precisa entender e desenvolver essas ferramentas para que você comece a ter a visão de empresário. Parar de pensar no negócio como um negócio que vai gerar renda para você pagar boleto e começar a pensar em como eu escalo isso, ou como eu cresço isso, ou como eu franquio isso, né? Com a visão de quem quer ganhar grana, porque não é a visão de quem quer pagar a conta. Que, o empreendedor ele é muito empírico, ele tem muita energia, mas ele não coleta dados, ele não planeja a longo prazo, né? Ele não tem essa visão de longo alcance. E quando você se torna uma pessoa de negócio, aí você começa a ver oportunidade não só no seu negócio, mas no negócio dos outros, né? Você começa a ver essa chave de dinheiro vindo de outras fontes. Então, é sobre isso também. E, por último, uma coisa que eu falo e repito o tempo inteiro. Todo empresário precisa ser o influencer da sua marca. Você precisa investir na sua marca pessoal, assim como você investe na marca do seu negócio. Porque um dos negócios que mais me dão rentabilidade hoje chama-se Uliana Ferreira. Então, eu sou influencer de outras marcas, então eu ganho para divulgar outros negócios. Eu sou convidada para dar palestras para falar da minha história, que é super prazeroso quando a gente pode compartilhar a nossa história. Eu tenho os cursos e as coisas que eu desenvolvi baseado na dona do negócio. Eu tenho uma convenção de mulheres empresárias que a gente realiza aqui em Alagoas, no final do ano, sempre em outubro, ali finalzinho de outubro para novembro, que a gente comemora o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, que é 19 dia 19, né? 19 de novembro, né? 19 de novembro. Então, assim, a minha... E aí, no final do livro, eu tenho um plano de ação de como que você vai usar essa autoralidade, aplicar isso no negócio, criar uma marca própria, um branding para você também fortalecer, né? Se fortalecer como dona, como dono do negócio, para que você empreste força para o seu negócio, que você possa injetar grana no seu negócio. Hoje, eu não preciso pedir dinheiro emprestado a banco. O meu banco são as minhas palestras. Então, eu dedico algumas horas, né? Um dia, 2, 3 dias, sei lá, de repente, por um cachê que
às vezes, quando eu preciso de injetar dinheiro num negócio, eu não preciso pagar juros. A Uliana empresta para o negócio, entende? Legal. Então, a gente são sacadas que a gente precisa parar para prestar atenção e a gente precisa dar valor a esse tipo de coisa, porque isso hoje é um ativo, né? Sua marca, o seu nome se torna mais um negócio. E no livro eu ensino como fazer isso também. Que bacana, que máximo. Esse livro foi lançado quando, Liana? A gente está fazendo 1 ano agora de Livro na Praça. Ele já está na 2ª edição, já a primeira esgotou assim, na Eu ia nossa te saída. perguntar o feedback de quem leu, nem a necessidade. A primeira edição esgotou, então pouco tempo. O feedback é totalmente positivo, né? Realmente E deve eu fazer tenho diferença na vida das pessoas. E essa semana eu recebi a notícia de que a gente vai entrar na lista da Publish por causa da Semana da Mulher. Tiveram muitos pedidos e a gente vai subir best-seller. A gente vai Que receber o top, selo. que top. Parabéns, parabéns. Inclusive, Parabéns. quem está vendo o episódio, entra no Instagram do O Podcast SA, o underline podcast underline SA, tem um destaque chamado A Biblioteca. Esse livro que a Oliana está mostrando aí, ele está lá, com um link para compra direta no site da Amazon. O valor do link do site lá é o mesmo do site, não tem treta, não, é para acessar mesmo, porque vocês vão ter acesso a essa, eu ia falar apostila, né? Mas esse livro de 4 mãos, ajude ela a escrever esse livro aí, como nós também, porque o meu eu já comprei, estou esperando só chegar. Eu ia comprar pelo Kindle, mas o Kindle não dá para escrever, é ruim, então tem que ser físico. E o Kindle, Pagou, tá R$ 37 na Amazon. É isso? R$ 37 na Amazon, isso aí. o Kindle, esta semana, né, que era a Semana da Mulher, eu não sei quando é que vai ao ar, gente, aqui, semana que vem, né? 26/3, que a gente está fazendo aqui essa inauguração, Beleza. lançamento do episódio. Porque na Semana da Mulher, a Amazon fez uma oferta especial para os livros de autoras que incentivam o feminino, e o Kindle estava de R$12,90 Ó, também. Volta e meia a gente faz umas ofertas assim. Mas no livro, gente, olha, vale super a pena, faça esse investimento em você. Não tenho dúvida, não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. o melhor investimento que tem é o conhecimento, tá ligado? Tem jeito. É verdade. E livro é uma coisa tão barata, é engraçado como é que a gente ainda tem essa dificuldade no Brasil, na cultura, porque é uma coisa muito barata. Bons livros, verdade. assim, tem livros muito caros, assim, que você acha R$ 100, são livros excelentes. Assim. E aqui, R$ 37 esse livro seu, R$ 37 a gente gasta em meia hora no bar. Que pode virar a chave de muita gente, né? E é engraçado, os feedbacks que eu recebo do livro, assim, é a melhor parte, sem dúvida alguma, de escrever um livro. Os feedbacks, a galera conversa comigo, assim, porque o livro, eu fiz questão de que fosse uma linguagem bem fácil, bem direta, e que no final de cada capítulo tem um QR Code que você lê e eu falo contigo. Tem um videozinho meu lá e tal, eu converso com você. Aí você lê o QR Code, aqui, ó. E aí eu comento do capítulo. Eu estou num hub, inclusive, num coworking, e eu comento do capítulo. Aí, nesse capítulo, você viu isso, mas espera só. No próximo capítulo, a gente vai falar de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí, a galera tem certeza que tá num papo comigo. E eu passo, tipo, 15 dias, 20 dias, sei lá, um mês, conversando com a pessoa, né? Pelo livro. Que legal. Aí vem uns feedbacks, assim, no direct lá do Instagram. Tipo, cara, ninguém acredita no meu negócio. A minha família não quer que eu empreenda, mas parece que você acredita em mim. Muito obrigada por acreditar em mim. Tipo, eu nunca vi a pessoa. Muito obrigada por acreditar em mim. Isso aí é a dona Roma fazendo alguma coisa lá de cima. Né, cara? Eu E acredito. você? Também. Não é isso? E é muito engraçado que a galera vem, muito obrigada por acreditar em mim, obrigada por compartilhar, foi muito rica a experiência de ler o seu livro, obrigada e tal. E aí, quando eu respondo, elas ainda acham que é um robô. Elas dizem, você respondeu? Eu digo, não, foi um robô. Eu boto um robôzinho, assim, um emoji, aí elas morrem de rir. E eu respondo todo mundo. Dá trabalho, mas eu respondo. William, normalmente Juliana, a gente fala aqui. Não, fala Sérgio, pode falar. Não. Tira para o ímpar. Estou te interrompendo toda hora, pode falar. Jockey pô. Não, eu ia falar que
a gente pede, a gente tem costume de pedir, quando a gente está mais encaminhando assim para o final, né? De pedir frases de incentivo. Não uma frase, Nossa, mãe, nós já temos um monte eu dela tô aqui, até com mas pode vergonha pedir de mais. pedir. Pode pedir mais. Eu entreguei uma loja. Com certeza. Eu falei, como é que eu vou pedir uma frase para a Oliana? Porque a Oliana já Ah, falou falta tanta coisa. uma. Falta uma, falta Não, uma, então falta uma. você vai fechar ela. Vamos, vamos encerrar o programa com ela, mas antes, Juliana, deixa aqui eu aproveitar o ensejo para primeiro agradecer a você. Você é uma simpatia, além de ser essa máquina de trabalho. Que bacana isso. Te agradecer pelo seu tempo. E quero agradecer também, ô Dani, o pessoal que acreditou na gente, né? Que está desde o início aí acreditando na gente. Pessoal da Vero Vino, pessoal do Mabruk Comida Árabe, a Vol Telecom, a Trilight e as Óticas Diniz. Muito bem, Oliana, pode encerrar o nosso episódio com a sua frase de efeito, mais uma das suas maravilhosas frases. Eu vou encerrar, Lembrando, eu encerro lá a minha palestra. Vou falar lembrando para que, você. que o convite está em aberto, tá? Então, assim, próxima palestra que você tiver em São Paulo, Rio, fala assim, Daniel, nós vamos ter a palestra em São Paulo ou Rio. Nós vamos tentar ajustar uma palestra aqui em Juiz de Fora também, porque Ah, tá. aqui é pertinho, nós estamos a 150 quilômetros do Rio, está muito perto. Não, eu acho que a gente vai ter alguma coisa por Barreiras e tal, pelo Sebrae da Bahia, que é perto também de Minas, né? Ah, mas é Minas muito lá para cima. Nós Ah, estamos na Zona da muito Mata, é grande. mais perto do Rio aqui. tá bom, tá. Eu vou Mas vamos lá, organizar desculpa. pra gente Vamos estar organizar junto. isso aí. Pode falar aí. Eu vou Fala aí. terminar como eu termino nas minhas palestras, sabe? Porque, assim, tem muita gente que duvida, que, assim, que fraqueja, que pensa em chutar tudo para cima e desistir. Empreender não é fácil mesmo, no nosso país é muito complicado. E eu gosto sempre de dizer que a gente sabe onde o calo aperta, a gente sabe quais são os problemas, mas é sempre bom ouvir quem já passou por onde a gente está passando, né? Para a gente pegar os atalhos, pegar os caminhos e tal, para a gente se tornar grande no nosso mercado e a gente precisa estar perto do gigante, né? De quem está maior que a gente. E é engraçado como é importante a gente subir aqui no ombro para a gente ter a mesma visão que o gigante tem, né? A gente vir aqui no ombro do gigante que a gente consegue enxergar onde ele está enxergando. Eu sou uma garota, né, de cabelos brancos, que aqui não é pintado, aqui é tudo branco. Tem 5 anos que eu não pinto o cabelo. E eu tenho 37 anos de idade. E se aquela menina que teve um filho, que recebeu a notícia que estava grávida com 15 anos, sabe? Se aquela menina que tinha o sonho de ser cantora de trio elétrico, que saiu do segundo menor estado do país, hoje está palestrando nos palcos mais importantes desse país, né? Vai ter um livro selado, estampado aqui na capa, com o selo dizendo que ele é best-seller. Se aquela menina, com todas as dificuldades, com a mãe solo, que dava muito valor à educação, mas que não tinha muita grana, se com toda essa dificuldade, com tudo isso que eu vivi, com todos os percalços que eu vivi, hoje a gente tem 5 empresas, é um grupo, emprega pessoas, sabe? Se hoje a gente consegue alimentar tantos sonhos, consegue empreender o que a gente consegue faturar o que a gente fatura, cara, qualquer um consegue. E a frase é: atitudes mudam histórias. Essa frase eu estampo nas minhas camisas, essa frase está no meu livro, essa frase é a frase que eu autografo nos livros das pessoas. Para mim, essa frase, eu carrego ela há muitos anos, ela é um lema de vida para mim, porque tudo que eu conquistei, o que eu ainda quero conquistar, se hoje a gente tem um reconhecimento, se hoje a gente é contratado com o cachê que a gente é contratado para ir falar pelo Brasil inteiro, é porque eu tomei atitude, sabe? Atitude. Eu falo isso no livro. A gente precisa muito mais do que os sonhos, porque sonhar todo mundo sonha.
mas só constrói quem tem atitude, né? Quem bota isso para frente. Eu sou muito de atitude, e essa frase, atitudes mudam histórias, para mim, ela é decisiva e ela me lembra o tempo todo de estar atenta às oportunidades, porque não adianta nada eu ver o cavalo selado passando e não ter atitude de subir nele. Muito bom. Liana, excelente. Muito bom, Liana. Obrigado pelo seu Tchau. tempo. Eu agradeço também publicamente aqui o Fábio Rodrigues, fez essa ponte também, que foi espetacular. Sem dúvida. Grande Fábio. Obrigado, Fábio. Isso aí, foi um prazer, tá, Liana? Fábio, Vamos um manter grande o contato. amigo, um grande autor. Leiam também o Empreenda Agora, que é um livro fantástico do Fábio. A gente fez a imersão de autores best-sellers juntos, online. Era uma turma online, ele lá de Portugal e eu daqui, e eu disse, olha, quem tiver afim de fazer uma call, para a gente conversar, depois trocar ideia do livro e tal. Aí a gente fez uma call e a gente ficou muito amigo, e a gente sempre indica um ao outro das oportunidades. Ele é um grande, grande amigo. É isso aí, ninguém consegue construir nada sozinho e é isso mesmo. Parabéns, vamos manter contato, sim, foi muito bacana e vamos tentar viabilizar aquilo que a gente falou antes aqui, vai ficar uma surpresa. Quem estiver vindo aqui agora já descobriu o que era, tá bom? Gratidão pelo seu tempo, viu? Fica com Deus. Muito obrigado, Liana. Muito obrigada, meninos. Sérgio, Dani, muito obrigada. Chamou Psyu, eu estou atendendo, tá? Você já sabe Bom o contato. Bom demais. E, ó, bota o pé, Beijo. que Deus bota o chão. Adorei essa frase. É isso, é isso. Um abraço, Sucesso no seu querido. negócio, Valeu. tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.